Olá a todos. Nessa semana eu estou falando para vocês sobre um assunto que já é de conhecimento, de certa forma, da maior parte de vocês, porque eu havia pedido para vocês uma pesquisa sobre defeitos visuais, problemas de visão. Então, para encerrar a parte de ótica geométrica, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os defeitos de visão que eu havia pedido para vocês pesquisarem em grupo na semana retrasada, tá? Mas para nós podermos entender um pouquinho sobre os defeitos de visão, nós precisamos entender um pouquinho como é a estrutura do nosso globo ocular, como é que é a estrutura do nosso olho, né? Todo o nosso olho, ele tem aí uma anatomia. Eu não vou falar detalhadamente da anatomia do olho, porque a nossa aula, afinal de contas, é de física. Nós não estamos aqui estudando anatomia do corpo humano, mas a gente precisa entender um pouquinho o que cada uma dessas partes do olho é capaz de possibilitar para nós, em termos de refração da luz, quando nós estudamos o comportamento dela, quando ela atravessa alguns meios. Então, aqui eu tenho para vocês algumas visões, né, de fotografias, de imagens de olhos, uma visão lateral, aqui nós temos uma visão de frente da estrutura do olho, e essas imagens a gente normalmente encontra em qualquer site da internet que a gente queira aí procurar, tá bom? Quando a gente fala em anatomia de olho. Então, pensando aí na atividade que eu pedi para vocês, eu havia pedido para vocês pesquisarem sobre miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, estrabismo, glaucoma e catarata. Então, eu vou falar rapidamente sobre cada um desses defeitos de visão e alguns deles sobre a correção feita através das lentes, que nós falamos tanto durante esse finalzinho de bimestre, finalzinho de semestre. As lentes convergentes, as lentes divergentes, as lentes espessas ou lentes delgadas. Então, compreendendo um pouquinho aqui a estrutura do nosso globo ocular. Então, nós temos aqui numa imagem transversal aqui do globo ocular algumas partes que são importantes para nós. Primeira delas, a córnea, que é uma lente. Em seguida, nós temos aqui na imagem a pupila. Entre a córnea e a pupila existe uma substância gelatinosa chamada de humor aquoso. A pupila, ela é uma membrana colorida com um orifício por onde a luz vai entrar, né? Então, aqui, na verdade, essa estrutura fina, colorida, é o que nós chamamos de íris. A abertura é que recebe o nome de pupila. Então, a estrutura colorida é a íris, essa estrutura aqui colorida do olho, íris. E a abertura, que é uma espécie de diafragma por onde a luz passa, é a tal da pupila. Quando a luz atravessa a primeira lente, que é a córnea, ela já sofre refração. Ela atravessa a segunda parte aqui da estrutura do olho, que é o humor vítreo. Ela sofre outra refração, porque é um líquido que tem uma certa densidade, um certo índice de refração. Ela vai entrar por esse orifício, chamado pupila, e vai atingir uma outra lente, chamada de cristalino. O cristalino, ele é preso na musculatura aqui do nosso olho, ele é preso por ligamentos, né? Que nós costumamos chamar de músculos ciliares, que na minha figura está representado como corpo ciliar. A luz atravessa o cristalino e vai para a parte interna do olho, onde existe também uma estrutura líquida chamada humor vítreo. Então, aqui eu tenho um humor aquoso e aqui eu tenho um humor vítreo. No fundo do nosso olho, nós temos uma outra estrutura, uma outra membrana, conhecida como retina. E na retina nós encontramos dois tipos de células, que o professor de biologia ou a professora já deve ter comentado com vocês, que são os tais dos cones e bastonetes. Essas células que estão lá na retina, os tais dos cones e os bastonetes, eles são responsáveis pelo fato de eu enxergar o claro e o escuro e algumas cores, né? Alguns defeitos de visão são
eles ocorrem exatamente de acordo com o número de células que aparecem no fundo aqui do olho, na retina. Nós encontramos também no fundo do olho o nervo óptico, e é o nervo óptico que leva as informações para o nosso cérebro. E as informações que ele leva para o nosso cérebro, elas são feitas através de impulsos elétricos, através de sinais elétricos. Então, toda energia que entra pelo nosso olho, através das ondas eletromagnéticas, elas atingem a retina, e ao atingir a retina, elas estimulam os cones e os bastonetes, liberando uma enzima chamada rodopsina. E essa substância aí chamada rodopsina é o que vai transportar essa informação, essa quantidade de energia, através de sinais elétricos para o nervo óptico, que vai interpretar aí essa imagem. Eu costumo levar para a sala um olho que a gente chama de olho didático. Eu vou pôr aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia do que a gente estaria vendo em sala de aula. Então, só um minutinho para eu me ajeitar aqui. Então, eu tenho aqui o olho didático, que eu costumo carregar ali pelo colégio, sempre que eu vou dar minhas aulas de ótica, para falar da estrutura do olho. Então, aqui é um globo ocular de uma pessoa normal. Primeira lente que nós conseguimos perceber aqui no olho, ela é uma lente do tipo delgada, que é a córnea, ela é fina nas bordas e mais larga aqui no centro dela. Então, a córnea é a primeira lente. Quando a gente abre aqui a estrutura desse olho, né, nós encontramos entre a córnea tá aqui, e a estrutura interna do olho, o tal do humor aquoso, ok? Quando eu olho para esse olho de frente, aqui está a íris, a partezinha colorida dele, e aqui um orifício que vai passar a luz. De acordo com a quantidade de luminosidade, esse diafragma, chamado pupila, ele se contrai ou ele se expande, tá certo? Então, a íris, ela contém a pupila que permite a passagem da luz. Aqui nós temos, na estrutura do olho, que no globo ocular, na parte interna, aqui são camadas, né? Chamada de esclerótica, coroide, todas elas aí têm um certo nome, mas o que me interessa não é saber o nome dessas estruturas. Então, eu tô tirando aqui, ó, do globo ocular, aqui, ó, para vocês verem, tirei a estrutura. Aqui atrás, o nervo óptico, várias ramificações, tá? Uma das doenças que nós temos, um dos defeitos de visões que nós estudamos na nossa pesquisa está relacionado à pressão, né? Nessas ramificações aqui do olho. Se eu abrir essa estrutura, o que eu encontro dentro desse olho aqui didático, vamos chamá-lo assim. Então, eu encontro dentro desse olho didático, apoiando ele aqui de volta, uma outra lente, também delgada, fina nas bordas, larga no meio, chamada de cristalino. O que prende o cristalino no globo ocular são o corpo tal do corpo ciliar, músculos ciliares, que são capazes de contrair o cristalino, deixando esse cristalino mais largo, ou então capazes de relaxar e esse cristalino ficar mais comprido e menos largo aqui no meio. Então, consigo mudar a curvatura do cristalino através da musculatura dos músculos ciliares, que comprimem ou relaxam essa lente do olho. Aqui dentro do olho está essa região aqui, que nós chamamos de humor vítreo, que nada mais é do que uma substância aquosa, que vai aumentar a refração da luz. E lá no fundo do olho, onde eu tenho todas essas ramificações aqui, que nós chamamos de retina, estão lá, que não aparece no meu protótipozinho, estariam os cones e os bastonetes. Como no nervo óptico não tem cones nem bastonetes, essa região nós chamamos de ponto cego da estrutura aqui do olho. Então, esse aqui seria o olho de uma pessoa normal, que eu estaria aí levando para vocês, para mostrar durante uma aula presencial, para vocês manusearem normalmente na aula, para vocês olharem como que é
a estrutura dele. Agora, eu tô voltando aqui as partes desse olho para fechá-lo e poder falar um pouquinho dos problemas de visão. Então, nem todas as pessoas têm o globo ocular exatamente com o formato de um olho de uma pessoa que nós chamaríamos de pessoa normal, né? Algumas pessoas têm o globo ocular mais curto, outras pessoas têm o globo ocular com o formato um pouquinho mais alongado. E o fato do globo ocular ser mais curto ou mais alongado, isso vai produzir uma formação de imagem não na retina, que seria no fundo do olho. Então, as imagens se formam aqui no fundo dessa estrutura aqui marrom que eu mostrei para vocês. Então, aqui no fundinho dela, depois de atravessar o tal do humor vítreo, é que vai se formar as imagens. Eu quero aproveitar também, quando eu for mostrar os meus slides, para comentar com vocês alguns erros nas figuras que normalmente a gente encontra na internet. Então, eu vou voltar para os slides agora. Voltei aqui para os meus slides e vamos falar um pouquinho dos tais dos defeitos visuais. O primeiro deles, a miopia, tá? Aqui eu tenho figuras que eu peguei na internet, eu procurei buscar as figuras mais corretas possíveis, tá? Para mostrar o que acontece no caso de um míope. Então, aqui seria o olho de uma pessoa que tem uma visão normal, tá? Essa figura aqui também apresenta erros, eu já vou comentar com vocês quais são. Os raios de luz que incidem no olho, eles incidem de forma paralela. Nós consideramos que os raios de luz chegam na córnea sempre de forma paralela. Ao atravessar a córnea, ele vai sofrendo diferentes refrações. No olho de uma pessoa que tem visão normal, a imagem se forma exatamente sobre a retina. No caso de uma pessoa míope, o olho dela, o globo ocular, ele é mais alongado, ele é mais comprido. E aí o que acontece? A imagem se forma antes da retina. Como essa imagem se forma antes da retina, essa pessoa não vai conseguir enxergar um objeto do mesmo modo, ou melhor, a imagem de um objeto do mesmo modo que uma pessoa que tem visão normal. Por quê? Porque ela não está focalizando de maneira correta esse objeto que está aqui na frente para ter a construção da imagem. Então, essa pessoa vai precisar de alguma maneira que esses raios de luz que estão vindo paralelos, ao chegar na córnea, não cheguem de forma paralela. Para isso, ela vai usar uma lente do tipo espessa, a tal lente divergente. O que a lente divergente vai fazer com esses raios paralelos? Quando o raio de luz paralelo atravessa a lente divergente, ele sofre refração e ele vai divergir, ele vai se abrir esses raios paralelos. Portanto, eles não chegam na córnea do mesmo jeito que chegou aqui em cima, ó. Eles chegaram já abertos. Para sofrer a primeira refração na córnea, a segunda refração no humor aquoso, a terceira refração no cristalino, a quarta refração no humor vítreo, para formar uma imagem na retina. Então, essa pessoa que tem miopia, ela vai precisar usar uma lente divergente, porque os raios de luz precisam chegar mais abertos, divergindo no globo ocular dela, nas lentes que estão aqui. Aqui eu tenho, depois eu falo do erro que tem nessa imagem. Aqui eu tenho uma foto, né? Isso aqui é comum também encontrar na internet. Uma foto de uma situação vista por uma pessoa que tem visão normal. Então, quando nós olhamos aí essa foto vista por uma pessoa que tem visão normal, o que é perto ela consegue enxergar nitidamente e o que está mais longe ela também enxerga de forma nítida. Uma pessoa míope é aquela na qual, quando ela olha para essa mesma imagem, o que está próximo ela vê de maneira nítida e o que está mais afastado ela não consegue enxergar com nitidez, com clareza. Isso se torna embaçado para ela. Então, uma pessoa míope não consegue enxergar objetos que estão afastados, que estão longe dela. Exatamente por quê? Porque o globo ocular é mais alongado. No caso aqui, olha, eu tenho uma figura que também não está correta ainda, mas mostrando uma outra situação, tá? Não é aqui o caso de um míope. Aqui é o caso de uma pessoa que tem hipermetropia. O que acontece com a pessoa que tem hipermetropia?
Uma pessoa com visão normal tem um globo ocular aproximadamente esférico. Uma pessoa que tem hipermetropia, o que vai acontecer com ela? A imagem, ela não vai se formar na retina, certo? Por quê? Porque o olho dessa pessoa, ele é mais curto. Então, enquanto o olho da pessoa míope, ele é mais alongado, o olho do hipermétrope, quando comparado com uma pessoa de visão normal, esse olho é mais curto. O olho termina antes da formação da imagem. O que eu quero dizer que a imagem se forma atrás do olho, atrás do globo ocular. Isso é, os raios de luz que vão formar a imagem, construir aquela imagem, estão aqui atrás. Para que essa pessoa enxergue nitidamente um objeto, é necessário que esses raios de luz, essa imagem que forma esses raios de luz, formadas por esse raio de luz, tem que estar aqui na retina, tá? Então, ela tá aqui atrás, não pode estar aqui atrás, tem que estar aqui na frente. Para isso, ela vai usar uma lente do tipo delgada, fina nas bordas e larga aqui no meio, que é o que nós chamamos de lente também convergente. Se os raios de luz chegam paralelos, a imagem se forma lá no fundo. Então, eu preciso que os raios de luz paralelos atravessem uma lente, sofrendo refração, e estejam, após atravessar essas lentes, convergindo, tá? Convergir os raios de luz. Então, não atravessou, mas não chegou no olho paralelo. Eles já chegam convergindo. Atravessam a córnea, vão convergir. Atravessam o humor aquoso, converge. Atravessa o cristalino, converge, até que a imagem se forma no fundo aqui do olho. Todas as figuras estão mostrando que o que forma no fundo do olho é o encontro dos raios de luz, é o foco, mas o foco não está aqui. Essas imagens estão erradas. O que está aqui, no fundo do olho, não é o foco. Não é onde todos os raios de luz se encontram. O que está aqui no fundo do olho é a construção da imagem. O foco, ele está aqui no meio. Ele está em uma região aqui no centro do olho, para poder a imagem estar formada aqui nessa posição. Então, todas essas imagens estão erradas, tá? O que acontece aqui com um hipermétrope? Olhando aí para essa fotografia também que eu peguei lá na internet. Uma fotografia de um casal e uma criança na praia, né? Vista por uma pessoa de visão normal. O que é próximo, ela enxerga nítido. O que está mais afastado, também. Uma pessoa hipermétrope, o que está próximo a ela não enxerga com clareza, com nitidez. Ela enxerga de maneira embaçada. Mas o que está lá atrás, ela consegue enxergar de forma nítida. Então, uma pessoa não pode ser míope e hipermétrope ao mesmo tempo. Por qual motivo que uma pessoa não pode ser hipermétrope e míope ao mesmo tempo? O hipermétrope tem o olho mais curto. O míope tem o olho mais alongado. A não ser que a pessoa tenha o olho esquerdo mais comprido e o olho direito mais curto. Aí sim, ela é míope e hipermétrope, mas em olhos diferentes. No mesmo globo ocular, não é possível ela ter esses dois defeitos de visão. Ou ela é míope, ou ela é hipermétrope. Ou ela tem o olho mais alongado, ou ela tem o olho mais curto. Uma outra doença de visão, defeitos de visão, muito comum, que a gente ouve falar bastante, é o astigmatismo. O astigmatismo, aí a pessoa pode ser tanto míope quanto hipermétrope, ela pode ter astigmatismo, tá? O que acontece no caso do astigmatismo? No caso do astigmatismo, a pessoa tem o que a gente costuma dizer que o globo ocular dela é esférico, mas com raios de curvatura que não têm todos a mesma medida quando comparado com o centro do globo ocular. Isto quer dizer, ela tem raios de curvaturas aqui, ó, nesse globo ocular que tem tamanhos um pouco diferentes. Portanto, a imagem, ela se forma com falta de clareza, com falta de nitidez, tanto na horizontal quanto na vertical. Isso é, essa pessoa tem problema para focalizar, para enxergar objetos que estão tanto longe quanto perto. Eu posso ser uma pessoa míope, com olho comprido e astigmata.
Isso é, eu tenho um erro aí refrativo que também faz eu ter dificuldades em enxergar objetos próximos. Eu posso ser uma pessoa hipermétrope, astigmata, isso é, ter um olho curto, com os raios de curvatura totalmente diferentes, capaz de me dar um erro refrativo aqui, onde eu não enxergo objetos nitidamente nem próximos e nem afastados. Então, o que acontece com uma pessoa astigmata? Se eu disser que eu tenho para vocês aqui uma palavra escrita A e O, isso aqui é o meu original, eu posso ter um deslocamento, que a gente chama de deslocamento focal, na horizontal, onde essas palavras, essas letras, elas são vistas de uma maneira embaçada na direção horizontal, ou eu posso ter um erro refrativo, um problema focal na vertical, ou então nos dois ainda. E eu vou enxergar essa letra, esse A, eu não sei se vocês conseguem verificar aí, aqui para mim na tela, ele é bem distorcido, tá? De uma maneira assim muito embaçada. E aqui seria o que é original. Então, no caso do astigmatismo, é um erro de refração que a pessoa tem devido ao formato aí do globo ocular, tá? Onde ela não consegue focalizar, eles falam focalizar, mas é onde a gente não consegue ter a construção da imagem nítida na retina, que é no fundo do olho. Por quê? Porque essa retina tem diferentes distâncias aqui do centro ocular, ok? Outro probleminha de visão antes de outro, aqui eu tenho várias fotografias, né? Como uma pessoa normal enxerga uma paisagem. Então, para uma pessoa normal, a paisagem completamente nítida, tanto longe quanto próximo, nada aqui está embaçado. Para o míope, o que está próximo é nítido, o que está aqui atrás não está nítido quando comparada a essa minha primeira foto. No caso do hipermétrope, é o contrário. O que está na frente, próximo, não é visto com clareza, não é visto com nitidez, olha, está embaçado quando comparado ao normal. O que está aqui no fundo está nítido, porque ele enxerga bem de longe. E aqui o astigmata, coitado, tá tudo embaçado, tanto no fundo quanto na frente. Não importa aí a distância que essa pessoa esteja observando, fica tudo aí de uma maneira que não é nítida. Aqui eu tenho uma figura mais próxima do correto, tá? Miopia, raio de luz paralelo do meu objeto, atravessa a córnea, atravessa o humor vítreo, entra pela pupila, atravessa o cristalino, atravessa o humor aquoso, acho que eu troquei, né? O humor aquoso aqui, o humor vítreo aqui. E olha onde é que está a imagem. A imagem se forma, ó, aqui é o foco, no meio do olho. A imagem se forma antes da retina. Essa imagem tinha que estar se formando aqui no fundo do olho, mas como o olho do míope é mais comprido, ela se formou antes. A pessoa usa uma lente espessa, uma lente divergente, tá? Aqui ele divergiu pouquinho, muito pouco, os raios de luz paralelo, mas ele abre esse raio de luz paralelo para depois convergir mais até encontrar o foco e a imagem se apoiar aqui na retina. No caso da hipermetropia, o que acontece no caso da hipermetropia mesmo? O olho da pessoa é mais curto. Aqui tá meu objeto, os raios de luz paralelo atravessam toda aquela estrutura do olho. Aqui tá o foco, ó, no meio, diferente dessas figuras todas que eu pus aqui para vocês, ó. Ó o que tá acontecendo. Ele tá mostrando que o foco é que tá lá atrás, quando na verdade o foco ele está aqui no meio, ó. A imagem é que tá lá atrás. No caso do hipermétrope, a imagem se formou lá atrás do olho. Isso é, aqui não tá nítido. Para que a imagem que está aqui atrás apareça aqui na frente, ele usou uma lente do tipo delgada, tá? Os raios paralelos convergiram de novo, aqui está o foco, e formou a imagem na retina. No caso do astigmata, essa imagem, ela se forma totalmente distorcida no fundo da retina,
Um astigmata não usa o mesmo tipo de lente que nós temos aqui. O que nós temos aqui são lentes que nós chamamos de lentes esféricas. No caso do astigmata, ele usa uma lente que nós chamamos de lente cilíndrica, que nós não estudamos ela no ensino médio, ok? Então, aqui eu tenho uma lente que também é capaz de corrigir tanto a posição desse foco na horizontal quanto na vertical. Ela ajusta esse foco em duas direções, para que a imagem que aparece distorcida aqui, uma ponta tá mais para dentro do olho, uma parte está deslocada mais próximo da retina, ele vai jogar essa imagem ali encostadinha na retina. Então, esses são os defeitos de visão mais comuns que a gente ouve aí no nosso dia a dia, tá? Presbiopia. O que vem a ser a presbiopia? A presbiopia, ela é conhecida também como vista cansada. O que acontece na presbiopia? Chega a ser parecido com a hipermetropia, tá? O problema da presbiopia é que ela não está no formato do globo ocular. A presbiopia, ela ocorre devido à musculatura ao corpo ciliar. O corpo ciliar, ele acomoda o cristalino, deixando o cristalino mais largo no centro ou mais fino no centro, mais compridinho, né? Então, quero enxergar, eu comprimo o cristalino, ele fica mais larguinho no centro. Então, ao comprimir aqui, o cristalino fica mais largo e eu consigo mudar o foco, que seria aqui no meio, projetando a imagem na retina. Com o passar do tempo, a nossa musculatura ela vai ficando mais frágil, mais flácida. E aí eu não consigo fazer a acomodação desse cristalino para que ele ajuste a distância focal e a imagem se forme na retina. Quando isso começa a acontecer, nós chamamos isso de vista cansada. Na verdade, o problema é presbiopia. Aí eu preciso usar uma lente parecida com a lente de quem tem hipermetropia para corrigir esse probleminha de visão, tá? Essa pessoa começa a não enxergar mais objetos que estão próximos. Por quê? Porque o cristalino não consegue mais ser acomodado pelos músculos ciliares. Estrabismo. O que vem a ser o tal do estrabismo? Quando nós olhamos para uma pessoa de maneira frontal, nós esperamos que exista aqui uma simetria no rosto dessa pessoa, de tal forma que a pupila ela fica voltada para nós quando essa pessoa está de frente. Algumas pessoas têm um descontrole, uma deficiência na musculatura aqui do globo ocular, essa musculatura externa, que aparece aqui no meu olhinho didático, né? Lembra que ele tem uma musculatura aqui, ó, externa. Esse aqui é meu olho didático, ele tinha uma musculatura aqui. E aí, o que acontece? Esse globo ocular, devido a um problema, uma falta de controle, uma deficiência muscular aqui externa, ele vai ter um desvio quando comparado ao outro olho, tá? Então, o estrabismo, ele acontece devido a essa musculatura externa, uma deficiência nessa musculatura. Tudo isso tem correção. O glaucoma, o que vem a ser o tal do glaucoma? Então, eu mostrei ali no globo didático para vocês, no globo ocular didático, algumas ramificações do nosso globo ocular, né? Aqui nós temos pequenos vasos por onde o sangue circula no nosso globo ocular. E esses vasos, esses sangue que está aqui dentro desses vasos, eles estão exercendo pressão, né? Quando a pressão sanguínea dentro desses vasos, ela é alterada, ela fica muito elevada, nós temos uma dilatação dessas veias, né? Isso pode ocorrer, pode causar um glaucoma, tá? Isso, ela pode ter uma ruptura aqui dessas veias. Outras coisas também podem acontecer, né? Outras doenças que eu não falei ainda, que é o descolamento de retina. Nós vimos lá na primeira figura que a retina, ela é feita de camadas, né? E essas camadas podem se desprender uma das outras, que é o tal do descolamento de retina. Causa sangramento no olho e tudo mais. Então, o glaucoma, ele é causado por causa do aumento da elevação da pressão sanguínea aqui, ó, próximo ao nervo óptico, provoca lesões,
provoca um esbranquiçamento aqui, ó, no olho da pessoa. Outro defeito de visão é a catarata. Então, nós temos, além da córnea, o cristalino. E esse cristalino, ele é transparente. No caso da catarata, ele começa a ficar opaco. Ele começa a possuir uma coloração. Mas o cristalino, ele é uma lente que pode ser trocada, né? Nós podemos fazer cirurgias trocando córnea, nós podemos fazer cirurgias no olho trocando o cristalino. Então, existem cirurgias que são capazes de acabar com a catarata, que é um esbranquiçamento que acontece aí não no globo ocular, mas na lente chamada de cristalino, aquela lente mais externa, ok? Se eu não me engano, eram esses os defeitos de visão que eu pedi para vocês. Deixa eu só ver se eu abordei todos aqui na aula. Voltando aqui comecinho: miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, estrabismo, glaucoma e catarata. Então, espero que vocês tenham feito a pesquisa, que vocês tenham encontrado mais ou menos isso que eu falei aqui na aula para vocês hoje. A aula é só para esclarecer um pouquinho aí a pesquisa que vocês fizeram. Eu não vou falar aqui na aula sobre a cirurgia de correção, eu até procurei imagens sobre elas, mas eu achei as imagens um pouco fortes, até quando eu falo em sala de aula, mostrando o globo ocular, o pessoal também acha aí que não é muito legal quando eu falo sobre isso, né? Mas aí a pesquisa, a ideia era vocês entenderem um pouquinho como é que se corrige alguns dos erros ou defeitos de visão, ok? Com esse assunto, eu encerro ótica geométrica. Eu encerro a aula por aqui. Eu espero que todos estejam bem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, ok? E uma boa semana a todos.